Talvez ninguém perceba o quanto você está cansada. Você responde mensagens, prepara o que precisa ser preparado, cumpre horários e ainda consegue dizer que está tudo bem. Só que, quando a casa silencia, parece que a sua mente continua ligada. O corpo pede descanso, mas a culpa encontra uma tarefa nova. Em algum momento, a pessoa cansada começa a interpretar o próprio limite como defeito espiritual. Pensa que deveria orar melhor, confiar mais, agradecer sem reclamar. E enquanto tenta provar que ainda tem fé, deixa de perceber que a exaustão também é um pedido de cuidado. A Bíblia não trata o ser humano como uma alma flutuando acima do corpo. Somos corpo, mente, história, relações e espírito. Quando uma dessas dimensões está sobrecarregada, não adianta fingir que uma frase religiosa resolve tudo. Fé pode oferecer sentido e esperança, mas não transforma necessidade de sono, tratamento, conversa ou limite em falta de confiança em Deus. Hoje vamos olhar para o cansaço sem romantizá-lo e sem condená-lo. Não é uma promessa de que você sairá deste vídeo com todas as forças. É uma lembrança mais simples. A sua necessidade de cuidado não faz você menos amada. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias atravessa um momento de medo, solidão e esgotamento. A história não apresenta um homem sem fé. Apresenta um profeta que já havia enfrentado situações enormes e, mesmo assim, chegou ao limite. O texto não começa com uma cobrança para Elias produzir mais uma oração brilhante. Ele se deita. Então recebe alimento e, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, houve uma orientação simples. Levanta-te e come. Depois dorme novamente. É uma cena quase doméstica, mas ela diz muito. Há momentos em que a primeira resposta de Deus ao sofrimento não é uma explicação longa. É alimento, repouso e presença. Isso não significa que toda tristeza se resolve com comida e sono. Significa que não devemos desprezar o básico enquanto procuramos respostas grandes. Um corpo privado de descanso pode enxergar o futuro de maneira mais escura. Uma mente sem pausa pode chamar de fracasso aquilo que é sobrecarga. Antes de tomar decisões definitivas, talvez seja necessário diminuir o barulho e permitir que alguém ajude. Se você está há muito tempo sem dormir, vivendo crises frequentes, sem conseguir trabalhar ou cuidar de si, procurar um profissional não é exagero. A espiritualidade pode caminhar junto com psicoterapia, avaliação médica, apoio familiar e medidas práticas. O cuidado não fica menos santo porque tem ajuda humana. Em Marcos, capítulo 6, versículo 31, Jesus diz aos discípulos: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Observe que eles não estavam descansando porque a missão não importava. Estavam cansados justamente porque tinham servido, caminhado e acolhido pessoas. Jesus não trata o repouso como prêmio para quem terminou tudo. Se fosse assim, ninguém descansaria, porque sempre existe mais uma urgência, uma mensagem, uma louça, uma preocupação ou alguém precisando de você. O descanso aparece como parte do caminho, não como recompensa depois de uma vida perfeitamente organizada. Talvez você tenha aprendido a descansar apenas quando adoece. Talvez se sinta culpada ao sentar enquanto outra pessoa continua trabalhando. Talvez tenha confundido disponibilidade com amor e presença com fazer tudo. Mas até Jesus reconhece que os discípulos precisam se afastar por um momento. Descansar não é declarar que ninguém importa, é admitir que você não é Deus. O mundo não depende da sua capacidade de responder a tudo imediatamente. Há responsabilidades que precisam ser cumpridas, claro. Mas responsabilidade não é a mesma coisa que controle total. Cuidar também inclui reconhecer o limite da própria força. Existe uma diferença entre repouso e fuga. Fuga tenta anestesiar a dor sem encará-la. Repouso devolve condição para olhar a realidade com mais clareza. Às vezes, você precisa de uma noite de sono. Em outras, precisa dizer não, marcar uma consulta,
conversar com alguém, sair de uma relação que está destruindo sua saúde ou dividir uma tarefa que nunca deveria ter ficado só nas suas mãos. O Salmo 23 descreve Deus como quem conduz a lugares de descanso e águas tranquilas. No Salmo 23, versículo 2, lemos: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A imagem não é de uma vida sem vales. O próprio Salmo fala de caminhos difíceis. O cuidado está na presença e na direção, não na promessa de que nenhum problema aparecerá. Por isso, não transforme este vídeo em mais uma cobrança. Você não precisa montar uma rotina perfeita de autocuidado, comprar alguma coisa ou acrescentar uma lista impossível à agenda. Comece por uma pergunta concreta. O que está exigindo de mim uma força que eu não tenho hoje? A resposta pode ser prática. Adiar uma discussão, comer antes de decidir, pedir ajuda para uma tarefa, desligar a tela por alguns minutos, dormir sem tentar resolver a vida no pensamento, falar com um profissional, colocar em palavras o que você vem escondendo. Um passo pequeno continua sendo um passo real. O cansaço moderno nem sempre vem apenas de excesso de trabalho. Às vezes a mente recebe notícia, opinião, comparação, cobrança e entretenimento sem intervalo. Você pega o celular para descansar e termina a noite ainda mais agitada. O corpo está parado, mas a atenção continua correndo. Não é preciso demonizar a tecnologia para reconhecer o efeito dela. Há mensagens importantes, trabalho, estudo e relações que passam pela tela. O problema começa quando a sua mente nunca encontra um espaço sem exigência. Até o lazer vira desempenho. Até a oração vira uma tarefa que precisa ser registrada. O Salmo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não significa ignorar injustiças, abandonar responsabilidades ou fingir que a ansiedade não existe. É interromper por um momento a fantasia de que tudo depende de uma resposta sua. É abrir espaço para receber, antes de produzir. Talvez você possa experimentar um intervalo simples hoje. Não precisa ser longo, nem perfeito. Coloque o aparelho fora do alcance por alguns minutos. Respire sem transformar a respiração em prova. Faça uma oração curta, mesmo que seja apenas: Deus, eu estou cansada. Depois, observe o que aparece. Às vezes, o silêncio revela uma necessidade que o excesso de estímulo vinha escondendo. Há uma frase que machuca muita gente: se você tivesse fé, não estaria assim. Ela parece espiritual, mas transforma sofrimento em culpa. A Bíblia não faz isso com Elias, com os discípulos cansados, ou com pessoas que procuram Jesus carregando necessidades reais. Ter fé não significa nunca sentir medo, tristeza, irritação ou exaustão. Também não significa que todo sofrimento tem uma causa espiritual simples. A fé pode ajudar você a atravessar uma fase, mas não deve ser usada para impedir diagnóstico, tratamento, descanso ou proteção. Se existe violência na sua casa, busque segurança e apoio. Se há sintomas persistentes, procure avaliação profissional. Se você está pensando em se machucar ou não consegue permanecer em segurança, procure imediatamente os serviços de emergência da sua região e alguém de confiança. Pedir ajuda em uma crise não é fracasso espiritual. É uma forma de preservar a vida. E se alguém usar a religião para mandar você suportar o insuportável em silêncio, procure uma segunda opinião segura. O Deus que cuida não precisa da sua destruição para provar que você é fiel. Limite, tratamento e proteção podem ser formas concretas de responsabilidade. O primeiro cuidado é nomear o peso sem enfeitar. Em vez de dizer apenas "estou cansada", tente perguntar: estou dormindo mal? Estou acumulando tarefas? Estou com medo? Estou triste? Estou evitando uma conversa? Uma palavra mais precisa ajuda a encontrar um cuidado mais adequado. O segundo é compartilhar uma parte da carga. Não precisa contar tudo a todo mundo.
Escolha uma pessoa segura e diga algo simples: eu não estou conseguindo sustentar isso sozinha. Se a pessoa minimizar, procure outra. A resposta inadequada de alguém não prova que a sua necessidade é exagerada. O terceiro é fazer uma decisão pequena que proteja o amanhã. Uma consulta, uma noite sem aquela tarefa, um limite em uma conversa, uma refeição, uma caminhada curta, uma hora de sono ou a retirada de um compromisso. O objetivo não é virar uma nova pessoa até amanhã. É parar de agir como se a sua força fosse infinita. Ore, se puder. Mas não use a oração para se esconder das ações necessárias. Às vezes, a oração mais honesta é justamente a que abre caminho para pedir ajuda, descansar e admitir que você chegou ao limite. Talvez você tenha sido ensinada a oferecer cuidado a todos e a recebê-lo de ninguém. Então, quando alguém pergunta como você está, você responde pensando no que seria mais confortável para a outra pessoa ouvir. Hoje, permita uma resposta mais verdadeira, ao menos diante de Deus e de si mesma. Você não precisa estar produtiva para merecer descanso. Não precisa estar alegre para merecer companhia. Não precisa ter uma explicação organizada para procurar ajuda. A sua vida não é uma prova pública de resistência. Se esta palavra encontrou você em um dia pesado, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar que cuidado também é responsabilidade. Quando o vídeo terminar, continue por uma das reflexões sugeridas na tela. Há outras conversas aqui para acompanhar sem pressa. Nos comentários, se quiser, responda com uma palavra. O que mais tem pedido cuidado em você hoje? O corpo, a mente, a fé, a rotina ou os relacionamentos? Não conte nada que exponha a sua segurança. Uma resposta simples já pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha.